Ei, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero meditar contigo na palavra de Deus que encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Ouça, por gentileza, o que diz a palavra do nosso Deus. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos dos senhores Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz, que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei,
Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós estamos diante da bendita, poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor traga a tua palavra que foi lida e ilumina o nosso entendimento, ó Deus, para expormos a palavra do Senhor segundo a tua vontade e que haja compreensão plena dentro dos nossos corações daquilo que o Senhor está comunicando conosco no tempo chamado hoje. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, te clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, querida, esse texto aqui, ele fala sobre a liberdade da graça. Já examinamos o capítulo 8, que fala sobre a liberdade cristã. Vimos que a liberdade do cristão não é regida por seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Aqui no capítulo 9, que acabamos de ler, Paulo apresenta o seu exemplo, trazendo à baila a questão do suporte financeiro dos obreiros. Em princípio, parece que ele está interrompendo o tema que começou no capítulo 8 sobre comida sacrificada aos ídolos. Contudo, longe desse capítulo ser uma interrupção do tema tratado no capítulo anterior, é uma ilustração pessoal dele. No capítulo 9, Paulo ilustra o que pregou no capítulo 8, dando seu exemplo elucidado que é a liberdade da graça. Apresentando o seu testemunho, Paulo mostrou à igreja que praticava aquilo que pregava. O capítulo 9 lida com o ensino de Paulo sobre o suporte financeiro dos obreiros. Aqui Paulo dá um exemplo positivo, enquanto no capítulo 10 aponta um exemplo negativo. Israel usou mal a sua liberdade. Paulo ensinou sobre o seu direito de receber o sustento financeiro da igreja. O sustento financeiro era direito seu e responsabilidade da igreja. Embora seja princípio claro das Escrituras que o trabalhador é digno do seu salário, Paulo abriu mão desse direito por um propósito mais elevado. Dessa maneira, ele ilustra como se trabalha com a liberdade cristã. Receber salário da igreja era um direito seu, mas ele abriu mão desse direito. Paulo apresenta dois argumentos em defesa da sua política sobre o sustento financeiro daqueles que trabalham na obra de Deus. O direito de receber sustento da igreja, no capítulo 9, verso 1 a 14, e o direito de recusar esse mesmo sustento no verso 15 ao 27. Quando nós olhamos no capítulo 1 a 14, nós vamos ver que Paulo defendeu o seu direito de receber suporte financeiro na igreja.
Paulo defendeu o direito do obreiro de ser sustentado pela igreja e o direito de recusar o suporte financeiro. Primeiro, ele construiu a base para dizer que é direito seu, que é legal e bíblico receber o salário da igreja. Depois, ele usou outro argumento, a liberdade e o direito que tem de abrir mão do seu sustento por uma causa maior. Nos versículos 1 a 14, Paulo evidencia 5 argumentos para provar seu direito de receber o sustento financeiro da igreja de Corinto. Seu apostolado, verso 1 a 6 do capítulo 9, sua experiência, o verso 7 do capítulo 9, a lei do Antigo Testamento, verso 8 a 12 do capítulo 9, a prática do Antigo Testamento, verso 13 do capítulo 9, e o ensino de Jesus no verso 14 do capítulo 9. Vejamos então mais acuradamente do que Paulo está tratando acerca dessas realidades que acabamos de elencar. Em primeiro lugar, seu apostolado, verso 1 a 6. O primeiro argumento que ele usou para defender o direito de receber o sustento financeiro foi o seu apostolado. O que estava acontecendo é que alguns crentes da igreja de Corinto questionavam a autenticidade do apostolado de Paulo. Alguns o consideravam um impostor. Paulo, então, defende seu apostolado, mostrando que ele era autêntico e não espúrio. Paulo começa levando a seguinte questão: qual é a prova de um verdadeiro apóstolo? Para ser um apóstolo, uma pessoa precisava possuir 2 credenciais: ter visto a Jesus, conforme nos diz 1 Coríntios 9, 1, Atos 1, 21, 22, e realizar sinais, conforme nos diz 2 Coríntios 9, verso 1 e 2, e capítulo 12, verso 12. Um apóstolo era uma testemunha da ressurreição de Cristo, conforme nos diz Atos, capítulo 2, verso 32, capítulo 3, verso 15, capítulo 5, verso 32, capítulo 10, verso 39 ao 43. Paulo tinha essas 2 credenciais, conforme nos afirma 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 e 2 Coríntios 12, 12. Ele viu o Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Ele mesmo afirma à igreja de Corinto: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 15. Verso número 8. Sim, ele viu Jesus no caminho de Damasco. O Cristo ressurreto. Paulo era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Qual era a segunda credencial de um apóstolo? Um ministério recebido de Cristo e confirmado por sinais. O ensino de Paulo foi recebido de Cristo? É uma pergunta. A resposta é: foi. Ele testemunha esse fato com clareza em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. E sobre os sinais? Paulo poderia cumprir esse requisito de um verdadeiro apóstolo? Sim. Veja o seu testemunho, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Está isso em 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Paulo tinha todas as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Ele era um apóstolo verdadeiro, real, genuíno. Paulo ainda argumenta que qualquer pessoa poderia questionar a genuinidade do seu apostolado, menos os membros da igreja de Corinto. Isso porque a conversão deles era uma prova da eficácia do seu ministério e o selo do seu apostolado, conforme nos diz o verso 1 e 2 do capítulo 9 que acabamos de ler. Aqueles que estavam questionando a legitimidade do seu apostolado não deveriam questionar. Mas não deveriam por quê? Por 2 razões. O primeiro argumento de Paulo
colocado por meio de uma afirmativa. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Verso 2 do capítulo 9. Ou seja, aquela igreja era filha do apóstolo Paulo. Ele gerou aqueles irmãos em Cristo Jesus. Paulo diz, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, capítulo 4, verso 15. Um outro aspecto. Segundo o argumento de Paulo, é outra afirmativa enfática. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, versículo 2, capítulo 9. E o que é um selo? Alguma coisa que dá ao outro direito de posse. Quando se marcava alguma coisa ou objeto com selo, ninguém poderia violar aquele objeto. Era propriedade exclusiva, inalienável do dono. A igreja de Corinto tinha provas de sobras, de sobejo da legitimidade do apostolado de Paulo. Paulo menciona 2 direitos essenciais de um apóstolo no capítulo 9, verso 4 até o verso número 6. Primeiro, o direito de casar-se e levar consigo uma esposa, de ser acompanhado de uma mulher irmã no ministério itinerante, como fizeram os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, como ele mesmo diz no verso 5 do capítulo 9. O segundo direito que ele tinha como apóstolo era o direito de não ter de trabalhar secularmente enquanto estivesse trabalhando na obra do ministério. Atentemos para o seu argumento. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Capítulo 9, verso 3, 4 e 6. Assim, um apóstolo tinha 2 direitos: o direito de casar-se e o direito de ser sustentado pela igreja. Paulo, porém, abriu mão desses 2 direitos. Ele não se casou, nem foi sustentado pela igreja de Corinto. Antes trabalhou com as próprias mãos para o seu sustento pessoal. Mas Paulo deixou claro o seu direito. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, capítulo 9, verso número 12. Havia obreiros que estavam sendo sustentados pela igreja de Corinto, enquanto Paulo precisou trabalhar para o próprio sustento. Paulo não brigava por salário. Ele escreveu: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Versículo 15 do capítulo 9. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não usei o direito de ser sustentado, nem estou escrevendo esta carta para que vocês me sustentem. Para arrematar o seu argumento, Paulo usa uma expressão extremamente forte: porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Parte B do capítulo 15, ou seja, do versículo 15 do capítulo 9, evidencia essa verdade tão maravilhosa. Paulo não só trabalhou para seu sustento em Corinto, mas também em Tessalônica, como nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 9.
Era direito seu ser sustentado pelas igrejas, mas Paulo trabalhou também em Éfeso, enquanto pastoreou aquela igreja 3 anos. Vejamos seu testemunho. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Está isso registrado na palavra de Deus em Atos, capítulo 20, nos versos 33 e 34. Direitos, direitos, direitos. Paulo tinha muitos direitos, mas não reclamava esses direitos. Paulo renunciou voluntariamente aos direitos que tinha de ser sustentado pela igreja por uma causa maior. Que causa maior era essa? Essa causa está muito claramente delineada nos versículos 12, 19 e 22. Ela argumenta: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, verso 12 do capítulo 9. A palavra obstáculo é uma fenda no solo, um obstáculo no caminho. Paulo não quer criar impedimento para o avanço do Evangelho. Em seguida, ele afirma, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 19 do capítulo 9. Seus objetivos eram claros. Não criar obstáculo para o Evangelho e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Paulo conclui seu argumento dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 22 do capítulo 9. O propósito dele em abrir mão dos seus direitos, inclusive o direito de ser sustentado pela igreja, era a salvação dos perdidos. Uma outra coisa que nós vamos ver no verso 7 é a experiência humana. Notem, o segundo argumento que Paulo usa é o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Verso 7. Paulo utiliza 3 metáforas comuns para descrever um ministro cristão. O ministro é um soldado, um agricultor e um pastor. E ele diz o seguinte, que soldado vai à guerra às próprias custas. Qual é o agricultor que colhe o fruto da lavoura e não tem o direito de comer desse fruto? Qual é o pastor que cuida do rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo usa a linguagem da experiência humana nessas 3 figuras para dizer que ele tinha o direito de receber o sustento da igreja. Ele utiliza também 3 figuras para a igreja. A igreja é como um exército, um campo e um rebanho. A lição era clara. O ministro cristão tem o direito de esperar os benefícios do seu labor. Se isso é verdade no âmbito secular, quanto mais no âmbito espiritual. Mas nós vamos ver um outro aspecto que é apresentado no verso 8 ao 12 do capítulo 9, que é a lei do Antigo Testamento. O terceiro argumento que Paulo usa para reafirmar o direito de receber sustento da igreja é a lei do Antigo Testamento. Atentemos mais uma vez ao que o apóstolo escreve. Porventura, falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito.
Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Capítulo 9, verso 8 a 12. Era muito comum usar o boi para debulhar o trigo. E Deus proveu meios na sua palavra para cuidar até dos animais. Se o animal deve comer depois de trabalhar, quanto mais os seus obreiros. Como Deus é maravilhoso. Até dos animais ele tem cuidado. Deus impediu que se atasse a boca do boi na hora que estava trabalhando. Paulo pega esse princípio e aplica-o ao sustento pastoral. Paulo diz, será que é com bois que Deus está preocupado? O princípio está na palavra não por causa de bois, mas por causa dos seus servos. Paulo está dizendo que o obreiro que trabalha na obra de Deus tem o direito de estar sendo sustentado pela obra. Corroborando com esse argumento, Paulo ainda escreve: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o grão. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18. A lógica do apóstolo é a seguinte: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, capítulo 9, verso 11. Isso pode ser ilustrado com a experiência do povo judeu. Assim como os judeus semeavam bênçãos espirituais na vida dos gentios, os gentios agora deveriam retribuir aos judeus as bênçãos materiais. Observe mais uma vez a palavra, ou seja, as palavras do apóstolo Paulo. Porque porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Está isso aqui em Romanos capítulo 15, verso 26 e 27. Esse, meu irmão, minha irmã, é o princípio que Paulo está trabalhando. E ele o repete na carta aos Gálatas. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Gálatas 6:6. Paulo recebeu suporte financeiro de outras igrejas para poder servir a igreja de Corinto. Está isso lá em Filipenses 4, 15 e 16. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. Capítulo 12, verso 11 e 13. Verso 11 até o 13. Na própria igreja de Corinto, outros obreiros receberam suporte financeiro, como diz o verso 12 do capítulo 9, que estamos apreciando e expondo. Mas Paulo abriu mão desse direito para não criar obstáculo ao evangelho. Verso 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6 ao 9. A linguagem que Paulo usou para os crentes de Corinto foi forte. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir.
E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, me guardarei de vos ser pesado. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. Paulo chegou a passar privações enquanto pastoreou a igreja de Corinto. Mas mesmo nessas circunstâncias adversas, ele não exigiu os seus direitos. A igreja de Corinto não foi inocentada pela sua omissão. Paulo deixou isso bem claro. Tenho me tornado insensato. A isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Está isso em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 11 até o verso 13. Mas nós vamos notar no verso 13 do capítulo 9, que estamos expondo, a prática do Antigo Testamento. Paulo cita outro exemplo para legitimar o seu direito de receber sustento da igreja. O argumento agora está fundamentado na prática do Antigo Testamento. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, capítulo 9, verso 13. Se você ler atentamente o capítulo 9 de 1 Coríntios, perceberá que quase todo ele está em forma de perguntas. Eu imagino Paulo como um orador no tribunal defendendo a sua causa. Ele está fazendo perguntas retóricas, ou seja, perguntas que não precisam de resposta, ele mesmo as apresenta. Ele recorda o sacerdote e o levita no Antigo Testamento que cuidavam do templo, do ministério e do altar. Quando alguém trazia a oferta, o dízimo e o sacrifício, o levita e o sacerdote recebiam para o seu sustento as primícias de tudo aquilo que era trazido à casa de Deus. Os sacerdotes e os levitas recebiam o sustento financeiro dos sacrifícios e ofertas que eram trazidos ao templo. A regulamentação que governava a parte deles nas ofertas e nos dízimos está em Números 18, verso 8 a 32, Levítico 6, 14, 7, 36, Levítico 27, 6 a 33. A aplicação feita pelo apóstolo Paulo é clara. Se os ministros do Antigo Testamento que estavam sob a lei recebiam o sustento financeiro do povo a quem eles ministravam, não deveriam os ministros de Deus do Novo Testamento sob a graça receberem também suporte financeiro? Mas nós vamos notar no verso 14 que ele apresenta o ensino de Jesus. Olhem o capítulo 9, verso 14. O último argumento que Paulo usa é provavelmente o mais forte, pois se trata de uma palavra do próprio Senhor Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Capítulo 9, verso 14. Talvez Paulo esteja citando o que Jesus mencionou em Mateus 10, 10 e Lucas 10, 7. Digno é o trabalhador do seu salário. Paulo diz que esse é o princípio fundamental que a igreja não pode negligenciar. Essa não é uma ordem qualquer, mas um mandamento direto do Senhor Jesus. Aquele que trabalha no ministério deve viver do ministério. A ordem é revestida da mais alta
autoridade, visto que vem de Cristo. Dessa maneira, Paulo fecha o seu argumento dizendo que receber sustento da igreja era um direito legítimo e bíblico que lhe pertencia como apóstolo. Agora nós vamos caminhar do verso 15 até o verso de número 27. Mas nós faremos isso num próximo momento, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, Pai amado, nós louvamos e bendizemos o nome santo e poderoso do Senhor. Graças te damos porque meditamos na tua palavra aqui, expondo-a em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 1 ao verso 14, ó Deus, e a palavra do Senhor falou ao coração de cada um de nós que estamos diante dela nesse momento. Louvado é o teu nome. Graças te damos pelo teu zelo, cuidado, amor e bondade para conosco. Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém.